Os 12 Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya The Lost Canvas. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto aí, aproveita, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e quer saber um pouco mais sobre o assunto. Manigold de Câncer. O Manigold, ele foi o Cavaleiro de Ouro de Câncer durante o século XVIII e os acontecimentos lá de The Lost Canvas. Para vocês terem uma noção do quão forte que o Manigold é e do quanto que ele é da hora, ele simplesmente foi aprendiz do grande mestre do santuário, o grande mestre Sage. E detalhe, ele foi o único aprendiz do mestre Sage. E assim, eu vejo que a história do Manigold de Câncer, ela é muito impactante, porque simplesmente, né, durante a sua infância, o Manigold ele foi marcado ali pela violência, pelo descaso, sabe, pela destruição. Então assim, durante essa infância dele, ele simplesmente não tinha apreço nenhum pela vida humana. Porém, em uma das viagens ali do grande mestre Sage, né, ele acaba por achar o Manigold nas ruas, largado, e ele vê que esse menino, ele tem ali um grande potencial em sua alma, tendo um grande cosmos. O Sage, ele acaba meio que adotando o Manigold, né, e levando ele para o santuário para treinar ele para ser um cavaleiro. E aí, aos poucos, né, começa a acontecer uma mudança dentro ali da alma e do coração do Manigold, pois ele era uma pessoa que não tinha apreço nenhum pela vida humana. E aí ele começa, sim, a valorizar a vida humana. E assim, apesar do Manigold de Câncer não demonstrar ser ali aquele cara super certinho, né? Que ele tinha ali uma personalidade meio cínica. Ele foi uma pessoa, um cavaleiro de ouro muito importante, tanto ali para defender o santuário de Atena, né? Quanto desempenhou um papel importantíssimo dentro da Guerra Santa contra Hades. E é claro, né, galera, que eu não vou esquecer aqui de citar o momento de maior destaque do Manigold, que, para quem não se lembra aí, foi quando ele invadiu o castelo lá e simplesmente foi peitar o Thanatos e o Hypnos. Que, aliás, né, aquela cena que ele chega lá interrompendo o jogo de xadrez dos dois, mano, que cena épica, simplesmente incrível. E aqui a gente vê uma das lutas mais legais de The Lost Canvas, porque simplesmente é o Manigold de Câncer junto do seu mestre Sage contra o Thanatos, que simplesmente é um deus. Então, para vocês verem que o Manigold, além dele ser um cavaleiro muito da hora, ele é um dos cavaleiros mais fortes aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, porque simplesmente o cara foi peitar um deus. E assim, durante a luta aqui, diga-se de passagem, uma luta muito difícil, tanto pro Manigold quanto pro Sage, eles acabam ali tendo a ideia de aprisionar, né, a alma do Thanatos e acabar com o corpo físico dele. E aí tem um momento da luta no qual o Thanatos ele acaba abrindo um portal no qual o Manigold de Câncer se joga, né, contra o Thanatos, e os dois vão indo lá pro portal, e quando eles atravessam o portal, o corpo físico deles simplesmente é desintegrado. E aí, né, o Manigold de Câncer, ele acaba se sacrificando para acabar, né, destruir o corpo físico do Thanos. E aí tem um momento da luta no qual o seu mestre Sage conseguir selar, né, a alma do Thanatos numa ânfora dada por Atena. E assim o Manigold acaba tendo seu fim de maneira gloriosa. Regulus de Leão, que por incrível que pareça, ele simplesmente é o cavaleiro de ouro mais jovem dentre os 12 dourados aqui em The Lost Canvas. Isso porque ele se tornou cavaleiro de ouro com apenas 15 anos de idade. E só para vocês verem que ele não é pouca coisa não, o Regulus, ele é filho simplesmente do cavaleiro, tipo assim, um dos mais fortes que já existiu, que foi o Ilias de Leão, o lendário Cavaleiro de Leão. E assim, o Regulus de Leão, ele era muito, mas muito poderoso. Só para vocês terem uma ideia do poder do Regulus de Leão, ele era capaz de usar um golpe chamado de Clamor do Zodíaco, que simplesmente executava, né, realizava as técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro de uma só vez. E aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o Regulus de Leão, ele tem uma das lutas mais incríveis, né?
Porém, ela não foi demonstrada no anime, né? Essa luta dá pra você ver somente ali no mangá de The Lost Canvas, que é justamente a luta que ele tem contra o Radamantes de Wyvern. E aqui nessa luta, né, o Radamantes, ele tava simplesmente bugado, cheatado, né? Só que ele não contava que ele ia enfrentar quem? O menino Regulus, né? E aí, o que acontece? Durante essa luta, né, tem um momento no qual o Regulus, ele usa o clamor do Zodíaco contra o Radamantes, né, achando que ele vai acabar com o Radamantes. E aí o Radamantes, ele reflete o clamor do Zodíaco diretamente ali pro Regulus de Leão, que acaba levando o seu próprio golpe em cheio. Antes, né, de o Regulus ser derrotado, ele praticamente se funde com o espírito da natureza ali e ele acaba por derrotar o Radamantes parcialmente, né, retirando a imortalidade do Radamantes, abrindo caminho assim, né, pro Cardia de Escorpião vir ali e conseguir derrotar definitivamente o Radamantes de Wyvern. Porém, nesse processo, né, o nosso menino Regulus acaba, né, indo jogar lá naquele time que vocês sabem qual é. E o Regulus, aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, foi um cavaleiro fortíssimo, poderosíssimo, que fez coisas incríveis, como ter essa técnica do clamor do Zodíaco. E eu acho ele muito legal. Porém, né, por The Lost Canvas aí ter tido somente 2 temporadas do anime, a gente não pôde ver, né, essa incrível luta dele contra o Radamantes de Wyvern. Porém, lá no mangá a gente pôde acompanhar isso. Mas e vocês aí? O que vocês acham do Regulus de Leão? Fala pra gente aí, galera. Asmita de Virgem. O Asmita, que é o Cavaleiro de Ouro de Virgem aqui no século XVIII, durante os acontecimentos de The Lost Canvas, ele tem, assim, uma personalidade um pouco diferente, né, dos outros Cavaleiros de Ouro, pois ele é muito quieto, né, muito na dele, e assim, ele tem sentimentos não muito positivos em relação à Athena da época, que é a Sasha. E o Asmita, aqui em Cavaleiros do Zodíaco, ele é tão poderoso, né, quanto o Shaka de Virgem lá dos Cavaleiros do Zodíaco original. E assim, ele é tão poderoso que ele possui simplesmente a habilidade de transitar livremente entre os mundos dos vivos e dos mortos, só que assim, ele não precisa, né, tá morto, né, então o cara simplesmente já tinha descoberto o Arayashiki antes lá do Shaka, né, e da gente ver tudo aquilo que aconteceu lá no Cavaleiros do Zodíaco original. Só que assim, infelizmente, né, na minha opinião, eu acho que não foi dado assim muito destaque ou muita importância pro Asmita aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Isso porque, né, a coisa mais importante que ele fez foi simplesmente criar, né, o Rosário de 108 Contas, que é aquele rosário lá que quando eles acabam derrotando o Espectro de Hades, o Espectro ele fica aprisionado dentro do rosário. E vocês podem ver, né, que esse rosário aí, ele é tão importante que ele foi muito utilizado lá na saga clássica pelo Shaka de Virgem. Apesar do Asmita não ter tido muito destaque, né, aqui em The Lost Canvas, ele fez uma coisa muito importante, né, que foi o rosário, né, de 108 contas. Só que para criar esse rosário, teve que elevar tanto o seu cosmo, ele acabou destruindo a si mesmo e sacrificando todo o seu cosmo e sua energia para conseguir criar esse rosário, entendeu? Ele conseguiu criar essa ferramenta importante que ficou ali para as próximas gerações de cavaleiros utilizarem, né, contra o Hades durante a Guerra Santa. E galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí, contando um pouquinho mais da história dos 12 Cavaleiros de Ouro de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Esse vídeo aí, né, dá um certo trabalho, porque a gente tem que fazer ali toda uma pesquisa para trazerem fatos verídicos para vocês. Então, se vocês puderem, aproveita, deixa aquele like maroto aí, um comentário sobre o que você achou do vídeo e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!